Bom dia, A paz. hoje é dia 27 de junho de 2025, estamos aqui em São Paulo gravando a palavra a pedido de Papai do Céu, de Jesus, né? O tempo já choveu agora de manhã, mas o tempo está um pouquinho melhor que os últimos dias, né? Está um pouquinho mais quente. E com a ajuda do Espírito Santo, né? Nos orientando aqui, nos ajudando. Olha, gente, hoje é o capítulo 10 do livro de Gênesis, que fala sobre os descendentes dos filhos de Noé, tá? E tem uma referência disso lá no livro de 1 Crônicas, capítulo 1, versículos 5 a 23. Que inclusive o título é o mesmo, Os Descendentes dos Filhos de Noé, né? Que diz assim, eu vou ler primeiro 1 Crônicas, depois eu volto lá em Gênesis, tá? Os filhos de Jafé foram Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tirás. Lembrando que Jafé era o caçula, né? Era Sem o mais velho, Cão do meio, Jafé o caçula. Eles foram os antepassados dos povos que trazem os seus nomes. Os descendentes de Gomer, né, que já era neto de Jafé, foram os povos de Askenaz, de Rifate e de Togarma. Os descendentes de Javã foram os povos de Elisá, da Espanha, de Chipre e de Rhodes. Os filhos de Cã, né, então volta... Agora Cã. Foram os antepassados dos povos que trazem os seus nomes, isto é, dos povos de Cuxi, Egito, Líbia e Canaã. Lembra que Canaã que foi amaldiçoado pelo Noé? Né? Os descendentes de Cuxi foram os povos de Sebá, Avilá, Sabitá, Raamá e Sabteca. Os descendentes de Raamá foram os povos de Sabá e Dedã. Cuxi foi pai de um filho chamado Nimrod, que se tornou o primeiro grande conquistador do mundo. Ele era muito rico, muito poderoso. Os descendentes de Egito foram os povos de Lídia, Anã, Leabe, Naftu, Patros, Caslu e Creta, de quem os filisteus são descendentes. Os filhos de Canaã foram Sidom, o mais velho, e Et. Eles foram os antepassados dos povos que trazem os seus nomes. Canaã também foi o antepassado dos Jebuseus, dos Amorreus, dos Girgazeus, dos Eveus, dos Arquitas, dos Sineus, dos Arvaditas, dos Zemareus e dos Amateus. Os filhos de Sem foram Elão, Assur, Arpaxade, Lude, Arã, Uz, U é H-U-L, Jeter e Meseque. Eles foram os antepassados dos povos que trazem os seus nomes. Arpaxade foi pai de Selá e Selá foi pai de Éber. Éber foi pai de 2 filhos. Um se chamava Peleg, porque no seu tempo os povos do mundo foram divididos. O nome de seu irmão era Joctã. Os descendentes de Joctã foram os povos de Almodá, Selefe, Azarmavé, Gera, Adonirão, Uzal, Dicla, Obal, Abimael, Sabá, Ofir, Avilá e Jobabe. Tá? Os nomes judaicos, os nomes, né, em hebraico, eles não são escolhidos assim, eu gosto desse nome, como muita gente faz hoje, né? Mas eles tinham um significado e eles contavam uma história. Se a gente pega, por exemplo, toda a descendência de Jesus, então de Adão até Jesus, por exemplo, e o significado de cada nome conta a história de Jesus. Gente, é a coisa mais linda, né? Quando eu vi uma pregação falando exatamente sobre essa revelação, olha que coisa maravilhosa, né? Quer falar alguma coisa, papai? Na parte dos nomes,
nós temos muitas revelações de continentes, de locais, de espaços e de futuro revelado lá no passado, né? Os próprios nomes que têm os seus significados, vamos dar alguns aqui: Cã, Gog, Ofir e tantos outros, fora toda a parte de eu não sei se seriam cidades a palavra correta, mas os povos, né, dos descendentes de Cã, eles já naquela época foram meio que desviados da palavra de Deus. E quando Deus livra o povo do Egito, que foi quem sustentou o povo na época da escassez, porque José do Egito foi para lá e tomou conta de tudo, né? No lugar do faraó, ele deixou toda a governança da administração dos bens e dos grãos sobre a responsabilidade de José do Egito, e o Egito reinou sobre a terra naquele momento, porque a terra estava escassa por 7 anos, né? E aí já é uma outra coisa, né? O sonho do faraó, as vacas magras comendo as vacas gordas e tudo mais, e aí vai. E quando Moisés tira o povo de lá, depois de muito tempo, e de outros povos, né, já esquecendo de tudo o que o povo judeu, no caso Israel fez, né, no caso, que não era judeu ainda, né? É que na época, na verdade, todos eram hebreus. Né? Isso. E aí essa diferença, essa divisão entre Israel e Judá veio bem depois, né? Quando já tinha estabelecido na Terra Prometida, que é onde eu queria chegar. A Terra Prometida foi exatamente dito para Deus, direcionou eles para a terra dos descendentes de Cã. Exatamente. Não? Deixa eu só fazer um esclarecimento que eu deixei escapar aqui, que eu falei, papai quer ler, né? Ele não é meu pai, tá, gente? Quem tá chegando agora, ele é pai dos meus filhos. E aí é muito comum aqui, de forma carinhosa, quando eu tô me referindo a ele por conta das crianças, né? Vai lá, faz isso com o papai, que não sei o que, e aí, tá bom? Bom, então, capítulo 10 de Gênesis. São esses os descendentes de Sem, Cã e Jafé, os filhos de Noé. Aos 3 nasceram filhos depois do dilúvio. Os filhos de Jafé foram Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tirás. Os filhos de Gomer foram Askenaz, Rifate e Togarma. Os descendentes de Javã foram os povos de Elisá, Espanha, Chipre e Rodes. Esses foram os descendentes de Jafé. Eles moram no litoral e nas ilhas, cada povo e cada família na sua própria terra com a sua própria língua. Jafé em hebraico soa parecido com a palavra que quer dizer tenha muito espaço, né? E olha que ele começa falando do mais novo para o mais velho. Os filhos de Cã foram Cuxi, Egito, Líbia e Canaã. Então, olha só, Egito, filho de Cã, né? E os nomes dos lugares eram o nome das pessoas que estavam habitando ou começando a reinar por ali, né? Os filhos de Cuxi foram Sebá, Avilá, Sabtá, Raamá e Sabteca. Os filhos de Raamá foram Sabá e Dedã. Cuxi foi pai de Nimrod, o primeiro grande conquistador do mundo. Com a ajuda de Deus, o Senhor, ele se tornou um caçador famoso e é por isso que se diz, seja igual a Nimrod, que com a ajuda do Senhor foi um grande caçador. Aqui ele dá mais contexto sobre Nimrod, né? No começo faziam parte do seu reino as cidades de Babilônia, Ereque e Acade, todas as 3 em Sinar. Daquela região, Nimrod foi para a Síria,
Olha só, Nimrod então virou um grande inimigo do povo de Deus, porque junta a Síria, junta a Babilônia, né? Todos os que atacaram. E ali construiu as cidades de Nínive, Reobote, Ir, Calá e Recém, que fiquem entre Nínive e a grande cidade de Calá. Os descendentes de Egito foram os povos da Lídia, Anã, Leabe, Naftu, Patros, Caslu e de Creta, e de quem os filisteus descendem, né? Canaã foi pai de 2 filhos, Sidom. Então, assim, todo o povo que veio de Cã depois causou problemas para o povo de Deus, né? Canaã foi pai de 2 filhos, Sidom, o mais velho, e Et. De Canaã também descendem os jebuseus, os amorreus, os girgazeus, os heveus, né? Todos que estavam na terra prometida, que daí quando o povo chegou lá... Que Josué teve que guerrear com todos. Exatamente. Os heveus, os arquitas, os sineus, os arvaditas, os zemareus e os amateus. O território dos cananeus se estendeu para o sul, desde Sidom até Gerar, perto de Gaza, e para o leste foi até Sodoma, Gomorra, Admá e Zeboim, perto de Laza. Esses foram os descendentes de Cã, cada povo e cada família na sua própria terra, com a sua própria língua. E a gente lendo lá pra frente vai ver que foi só encrenca essas cidades. Aí vem os descendentes de Sem. Então, assim, os descendentes de Jafé ficaram como... para servir os descendentes de Sem, né? E Cã, né? Os descendentes de Cã, eles foram excluídos por Noé, tá? Então, Sem, o irmão mais velho de Jafé... Peraí, eu ia espirrar. Ai, gente, desculpa. Sem, o irmão mais velho de Jafé, foi o pai de todos os hebreus. Viu? Tava explicando agora. Os filhos de Sem foram Elão, Assur, Arpaxade, Lude e Arã. Os filhos de Arã foram Uz, Jéter e Mas. Arpaxade foi o pai de Selá e Selá foi o pai de Éber. Éber foi pai de 2 filhos. Um se chamava Peleg. Peleg, gente, em hebraico, soa parecido com a palavra que quer dizer dividir. Porque no seu tempo os povos do mundo foram divididos. O seu irmão se chamava Joctã. Joctã foi pai de Almodá, Selefe, Azarmavé, Gera, Adonirão, Uzal, Dicla, Obal, Abimael, Sabá, Ofir, Avilá e Jobabe. Todos esses foram os filhos de Joctã. Eles viveram nas terras que vão desde a região de Messa até Cefar, na região montanhosa do leste. Então, Ofir também veio de Sem. Sim. Estamos na terra de Ofir. Nós moramos em Ofir. Claro que a geologia e a geografia eram outras nesse tempo. Muitos abalos afastaram os territórios e os continentes e aos poucos tiveram povos que se dedicaram ao mar e viajavam, que como a gente já leu, né, só dando um pitaco, lá na época de Davi e de Salomão, o rei Irão, que era descendente desses povos marítimos, conhecia a rota para Ofir. Para trazer o ouro daqui, a madeira daqui. Que não existe naquele continente. Exato. Né? E até hoje, isso já foi comprovado por arqueologia e cientista e tudo mais, que o ouro que era utilizado naquele período para aquele fim, que eram templos e coisas desse tipo, não são do continente europeu. Não existe lá. Só aqui. E os fenícios foram... Isso, eu ia pesquisar exatamente isso. Qual é o nome do povo? O povo fenício foi quem colonizou as Américas. Quem descobriu a gente, né? Antes de Portugal. Muito tempo antes. Tanto que quando os portugueses chegaram aqui, existiam
o que eles chamavam de índios, né? Mas estes povos que ficaram aqui também se espalharam e cada um teve a sua cultura e descendência, tanto que quando você pega os estudos daqui dos continentes americanos, né, das Américas, você vai ter desde mexicanos, os incas também, né, astecas, né, e tantos outros povos super desenvolvidos, né? Hoje já se descobriu, inclusive, os mesmos tipos de pirâmides que nestes povos existem, que são os mesmos lá da Europa e do Egito, da Arábia e tudo mais que existem. As pirâmides são um conhecimento que eles herdaram. Tudo isso vem de Deus e dos seus enviados, né? E esse povo carrega, né? As descendências vão aprendendo como fazer isso. A própria bandeira do Brasil tem um ladrilho dos fenícios, que remete muito à bandeira do Brasil. Isso a gente já gravou sobre isso. Tem uma história muito bonita, tem um vídeo no YouTube falando sobre isso, que na atualidade, né, depois que nos tornamos república, tal, vamos escolher uma bandeira. Nem sei se tinha conhecimento sobre os fenícios, tá? Mas mesmo que não tivesse, eu não duvido que Deus conectou isso, porque o Senhor escolheu essa terra desde antes da criação do mundo. Há muito tempo. Né? Aí ele, só fechando aqui a partir do versículo 30, então eles viveram nas terras que vão desde a região de Mes até Cefar, na região montanhosa do leste. Esses foram os descendentes de Sem, cada povo e cada família na sua própria terra, com a sua própria língua. São essas as língua. São essas as famílias dos filhos de Noé, nação por nação, de acordo com as várias linhas de descendentes. Depois do dilúvio, todas as nações da terra descenderam de Noé, né? Então, quando muita gente fica com aquela pergunta, mas como que dividiu tudo isso? Como que cada um, em cada lugar, tinha o seu dialeto e tal, se todo mundo veio de um só? Está explicado aqui. Cada um se dividiu e as distâncias gigantescas que cada povo percorreu afastou eles da essência, não da essência, da célula principal que estava lá no Monte Ararat. Ararat. Ou Ararat. Então, como Deus disse, povoem a terra. E os descendentes, todos irmãos, acabaram não se conhecendo e lutando uns com os outros. Mas daí o próximo capítulo é exatamente sobre a Torre de Babel, né? E depois ele volta na história dos descendentes de Sem no capítulo 11, porque foi de Arpaxade, filho de Sem, que veio toda a descendência até chegar em Abraão, de Abraão até Davi, Isaac, Davi até Jesus, né? Então por hoje é isso. E é muita coisa para a gente aprender. E a gente viu também a ligação da Bíblia, né, entre Gênesis e Crônicas, que basicamente falou a mesma coisa, que foi lido, só que com um contexto e alguns detalhes a mais. Exatamente. Né? Então por isso que a gente precisa aprender a ler e entender a Bíblia junto com quem criou. Então oração antes de iniciar a leitura, pedir discernimento para Deus, que o Espírito Santo venha direcionar o nosso entendimento não só daqui, do contexto histórico, mas trazendo para a atualidade nossa o que é que ele está querendo dizer com aquela chave da palavra lida que está sendo ministrada e colocada no nosso coração, para que a gente traga
para o nosso contexto atual. Mas ó, os primeiros capítulos do livro de 1 Crônicas é puramente falando de descendência. Descendência do povo todo aqui, de todas as tribos depois, sabe? É bem rico nesse sentido. E aí é que entra a sacada que eu falei para vocês. Pega um pouquinho de tempo, vai além do que está escrito aqui. O legal é pegar mapas antigos. Os mapas, e vai ver o significado de cada nome. Aonde está, né? Onde era aquela região que está citada ali. Aí vocês vão vendo que o significado do nome vai contando a história da família toda. É muito legal. Né? Falou de Magog ali. Gog e Magog. Nós estamos chegando. Começou lá. E são nomes proféticos também, né? Tem essa, muita coisa, graças a Deus. Senhor, obrigada, né? Por essa palavra de hoje, por mais esse aprendizado, por nos dar saúde para a gente estar aqui compartilhando isso com os irmãos, né? E amanhã é sábado. Olha, gente, lá quando a gente começou a fazer a leitura da Bíblia, né? Nesses moldes, né? Tema por tema, o Senhor tinha pedido para a gente fazer os grupos, né? De estudo bíblico, alternando aí entre grupos de homens e mulheres, e nós já fizemos pelo menos um, certo? Agora, tanto o sábado passado quanto esse não está no nosso coração de fazer. Ele é que vai ditando o ritmo. Sabe quando o povo estava no deserto e a nuvem é que falava, ó, fica aqui um pouquinho, depois anda, depois para, então nós estamos obedecendo esse ritmo. Tá? Isso não quer dizer que se alguém tiver alguma dúvida, não pode nos procurar. Por favor. E a gente vai estudar junto. Só esse formato, né, que ele vai ditar o ritmo certinho. Eu, como boa, né, professora e que gosta de controlar tudo em planilha, como diz o Ralph, tal, por mim eu já faria eu fiz uma agenda, né, inclusive no Facebook. Todo sábado, ou a cada 15 dias, tem aquele padrão. É quem diz que Deus obedece padrão, né? Papai fala, ela quer fazer, deixa ela distrair. Depois eu que cuido. Então eu tô aprendendo isso aí, de ser professora nos moldes dele, né? De que, sou eu que mando na bagaça. Tá bom? Então é isso, assim que tivermos novidades, a gente avisa. Estamos sempre por aqui, tá bom? Fiquem com Deus, com as bênçãos de Jesus e com a proteção do Espírito Santo. E bom final de semana.